Oi, gente, bom dia a todos. Queria compartilhar mais um dia com vocês aqui um evangelho e para a gente poder aprender, não é isso? É tão bom aprender com as experiências da vida, com o evangelho, e eu queria compartilhar mais uma experiência com vocês. Vocês me permitem? É isso? Obrigado por vocês serem tão solícitos comigo, tão amáveis, tão respeitosos. Isso não são elogios baratos, mas são elogios sinceros de pessoas que estão sempre me apoiando e sendo solidários comigo nessa minha missão de semear a palavra, o evangelho. Eu vou contar aqui uma experiência para vocês. Hoje eu fiquei muito sensibilizado e quero transmitir aqui a minha alegria com todas as pessoas ali da biblioteca pública que fazem a parte de segurança. Quando eu chego com o Igor lá, sou muito bem recebido, mas tem uma pessoa em especial, que é o irmão Rufino, que é segurança lá, que ele tem um carinho especial com a gente, e um abraço para você, Rufino. Está sempre junto com a gente e sempre nos recebe muito bem. Todos nos recebem muito bem, mas o Rufino ele tem um carinho assim mais chegado, digamos assim. E como também a gente tem compartilhado algumas coisas do evangelho, da fé, isso nos aproxima mais, né? E hoje eu cheguei com o Igor e ele veio com as palavras elogiosas com o meu filho, né? E aquilo ali muito me honra, né? Quando alguém honra o meu filho, também está honrando a mim, que sou seu pai. E também a mãe dele, não é isso? Então, louvado seja Deus por isso. Então, hoje ele chegou e o Romildo e o Rufino falou palavras elogiosas para ele e foi bom demais. E às vezes acontece de eu chegar lá na Disbest, lá na biblioteca pública, e as pessoas, eu venho empurrando o meu filho na cadeira de rodas, e as pessoas vêm chegando e dizem assim, bom dia, Igor, bom dia, Igor. E eu fico pensando, meu Deus, tem aqui eu e o Igor, mas a pessoa sempre diz, bom dia, Igor. E eu fico refletindo sobre isso, como a gente, a posição de servir, ela é uma posição muito de bastidores, a posição de servir não é uma posição de pouca visibilidade para os homens, mas para Deus ela tem muita visibilidade. Então, assim, por isso que nós, seres humanos, nós buscamos muito essas questões de querer se destacar, querer crescer, porque isso nos dá fama, nos dá visibilidade, nos dá reconhecimento e nos coloca numa posição, não é isso? De ser servido e não de servir. Mas diante de Deus não é assim, diante de Deus é o contrário. O maior não é aquele que está sendo servido, mas aquele que serve. Então, quando você for dar bom dia a alguém, não cite nomes. Dê simplesmente um bom dia para todos, um bom dia coletivo, e todos que estão ali receberão o seu bom dia. Se você especificar bom dia só para uma pessoa, tendo outras pessoas ali ao redor, não é errado, nem não é mal educado, mas não é tão glorioso como você chegar e bom dia para todos, e que todos sejam ali agraciados com as suas palavras de bênção, desejando um bom dia para todos. Então eu queria dizer muito isso. E a gente também não se sentir diminuído por não receber um bom dia de alguém, porque na posição que nós estamos de servir, que não é uma posição de visibilidade, mas diante de Deus é uma posição de muita honra. E Deus abate o soberbo e dá honra àqueles que servem, àqueles que são humildes, àqueles que estão na posição de servir. Não é isso? E louvado seja o nome do Senhor por isso. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, do verso 4 ao 14, diz assim, sabendo, não é isso? Evangelho de João 4 ao 14, diz assim, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus,
o que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor. Ora, se eu sendo, porque vós me chamais Mestre e Senhor, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós devias lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para como eu fiz, façais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tinha acabado de celebrar a ceia, não é isso? O que é celebrar a ceia? É partir o corpo e o sangue de Cristo. E Jesus se levantou e foi lavar os pés para dar um exemplo daquele que já está lavado, daquele que já pertence a Cristo, daquele que já é de Cristo, daquele que já se apropriou de quem Cristo é, do que Cristo fez, do que ele disse, da sua obra redentora, do seu corpo, da sua vida, da graça. Recebe o resultado o quê? A lavagem pela palavra, pelo sangue de Cristo. Não é isso? Pelo Espírito Santo, pelo batismo. E o resultado de quem faz isso é servir, é ser humilde, é servir no dom, é se identificar com o próximo, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram, não é isso? É lavar os pés, é você ter uma atitude de humildade, de humildade diante de Deus, de grandeza diante de Deus, não é isso? E de servir diante dos homens numa posição que agrada a Deus, que nos faz discípulo daquele que, como sendo maior, se humilhou, foi servo, foi humilde e foi obediente. E veio aqui não para ser servido, mas para servir. Muitos de nós, não é isso? Não estamos lavados. Não estamos lavados com a palavra, com o Espírito Santo, com a fé, com a graça. E não sabemos servir porque não recebemos a graça de Deus, o dom de Deus pela fé, para entender que quem é corpo de Cristo, que quem está em Cristo é uma nova criatura e vive agora como aquele que serve, aquele que obedece, aquele que sabe o valor, sabe quem é em Cristo e que pode estar apto para uma posição que não é visto pelos homens, mas é visto por Deus. E lavar os pés também significa que a gente, na caminhada, vamos errar, mas nós podemos também perdoar uns aos outros, levantar uns aos outros e seguir no caminho, seguindo o exemplo do mestre. Eu conheço um amigo que ele trabalhava num banco e ele tinha uma posição e só se reunia com as pessoas da chefia do banco, os gerentes, os diretores, tomava uísque, estava sempre naquela roda. E ele passava na frente da segurança e nunca dava bom dia para ninguém. E um dia a roda girou e ele foi ser segurança do banco. A posição que ele passava e via aquele segurança e nunca dava bom dia, um dia ele ficou naquela posição anos e anos, e as pessoas passavam e parecia que nele ele nem existia e ninguém dava bom dia para ele. Ele não era visto por ninguém, não era visível para ninguém, porque simplesmente estava numa posição de servir. E aqueles que estavam numa posição de grande diante dos homens, né, não entendiam o que é ser grande diante de Deus. Então que a gente possa entender o que é ser grande diante de Deus. A gente saber o valor que a gente tem em Deus, saber quem a gente é em Deus e ter essa grandeza para poder amar, para poder servir, para poder perdoar, para poder ser uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E para ser um verdadeiro discípulo de Deus. Que talvez o mundo não te veja, mas Deus está te vendo. E você está edificando um mundo melhor, uma casa melhor. Você está servindo de aquele que abre a porta para que muitos passem por aquela porta e sejam abençoados. Talvez as pessoas não estejam te vendo, mas Deus está te vendo. Não desanime. Você é grande diante de Deus. E aqueles que são grandes diante de Deus, não é isso? Uma hora o Senhor,
aleluia, vai exaltar também. Uma hora o Senhor vai recompensar também. Uma hora o Senhor vai reconhecer. Porque diante de Deus você já é reconhecido, mas tem uma hora também que Ele vai te honrar diante dos homens, porque Deus é fiel e os humilhados serão exaltados. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildade é a força sob domínio, é se conhecer, é saber quem você é em Deus, não é isso? É saber quem você é como corpo de Cristo, como aquele que é lavado e santificado no sangue dele. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Essa é a palavra para o dia de hoje, um pouco extensa, tomara que não seja cortado, né? E a gente possa ter contribuído mais uma vez com todos. Em nome de Jesus Cristo, amém.